Dezembro de 1945. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Samman cava junto às falésias de Jabal al-Tarif, no Alto Egito, à procura de sabak, um adubo natural que se forma junto às rochas. A enxada bate em algo duro. Não é pedra, é cerâmica. Ele hesita. Há histórias antigas sobre jeans guardados dentro de jarros enterrados naquela zona e por um instante pondera voltar a cobrir o buraco e fugir. Mas a curiosidade vence o medo. Parte o jarro vermelho de barro cozido, e em vez de um espírito, o que sai lá de dentro são fragmentos dourados de papiro antigo, amarrados em cadernos de couro. Ninguém naquele momento sabia, mas dentro daquele jarro estavam 114 frases atribuídas a Jesus Cristo que nunca chegaram a entrar na Bíblia que conhecemos hoje. O que Muhammad Ali encontrou não era um livro isolado. Eram 13 códices de couro, uma biblioteca inteira escondida em copta, a última fase da língua egípcia antiga, escrita com o alfabeto grego. Os investigadores viriam a chamar-lhe a Biblioteca de Nag Hammadi, o nome da cidade mais próxima. Os textos tinham sido copiados por monges por volta do século IV, mas as suas origens são muito mais antigas, remontando possivelmente ao I ou II século depois de Cristo. Alguém, há mais de 1.600 anos, decidiu que aqueles escritos eram demasiado perigosos para serem destruídos, mas também demasiado preciosos para os queimar, e enterrou-os junto a um penhasco, à espera, talvez, de tempos mais seguros. A história do jarro poderia ter terminado ali, esquecida, se não fosse por uma tragédia familiar. Semanas depois da descoberta, o pai de Muhammad Ali foi assassinado numa disputa de sangue local. Em vingança, Muhammad e os irmãos mataram o agressor. Cumprindo o costume, arrancaram-lhe literalmente o coração. Com medo de que a polícia revistasse a casa e encontrasse os papiros, e talvez os associasse a algum tipo de feitiço relacionado com o crime, a mãe de Muhammad queimou parte dos manuscritos no forno, junto com palha, como combustível doméstico. Não há forma de saber quantos ditos, quantas páginas de sabedoria antiga desapareceram nesse fogo antes que alguém percebesse o valor do que tinham em mãos. O resto dos códices sobreviventes começou a circular pelo mercado negro de antiguidades do Cairo, vendidos aos poucos, por pouco dinheiro, a negociantes que mal sabiam o que tinham entre as mãos. Um dos códices acabou por atravessar o Atlântico e ser comprado por uma fundação ligada ao psicólogo Carl Jung, razão pela qual ainda hoje é conhecido como Codex Jung. Os restantes 12 foram, aos poucos, reunidos pelo Museu Copta do Cairo, depois de anos de negociações, contrabando e desconfiança política, numa altura em que o Egito vivia sob forte instabilidade. Só nos anos 60, quase 2 décadas depois da descoberta no deserto, é que os estudiosos conseguiram traduzir e publicar o conjunto completo dos textos. Foi nessa tradução que o mundo acadêmico se deparou, pela primeira vez em mais de 1000 anos, com um documento intitulado O Evangelho segundo Tomé. Mas quem esperava mais uma narrativa sobre a vida de Jesus ficou surpreendido. Não há nascimento em Belém. Não há sermão da montanha como discurso contínuo. Não há prisão, julgamento, crucificação ou ressurreição. O texto é, na verdade, uma simples lista de 114 frases curtas, quase todas introduzidas pela mesma fórmula. Jesus disse. São ensinamentos soltos, provérbios enigmáticos, pequenas parábolas sem contexto, como se alguém tivesse escrito apenas as citações mais marcantes de um mestre, sem se preocupar em contar a sua história. O nome do suposto autor também intriga os historiadores. O texto identifica-se como escrito por Dídimo Judas Tomé. Dídimo, em grego, e Tomé, em aramaico, significam ambos a mesma coisa, gêmeo. Em certas tradições cristãs antigas do Oriente, sobretudo na Síria, Tomé era considerado literalmente o irmão gêmeo de Jesus, uma ideia nunca aceite pela ortodoxia ocidental, mas que ajuda a explicar por que razão este apóstolo, o mesmo que duvidou da ressurreição segundo o Evangelho de João, aparece aqui como guardião de um conhecimento reservado apenas aos mais próximos. Logo no primeiro dito, o tom do texto revela-se completamente diferente dos evangelhos canônicos. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem encontrar a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Não é uma promessa de salvação pela fé, nem pelo sacrifício na cruz.
É uma promessa de salvação pela compreensão, pelo desvendar de um código. Este é o núcleo de tudo que torna o Evangelho de Tomé tão desconfortável para a doutrina tradicional. Sugere que a chave não está em acreditar, mas em entender. Outros ditos aprofundam essa ideia de um divino espalhado por todo lado, não confinado a um templo ou a uma pessoa. No dito 77, lê-se: Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou o todo, do todo saiu tudo, e ao todo tudo retorna. Parte um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levanta a pedra, e ali me encontrarás. É uma linguagem que só mais próxima de tradições místicas orientais do que da imagem de um Messias judaico anunciado pelos profetas hebraicos. Para os primeiros bispos da Igreja, este tipo de frase não descrevia o Filho de Deus encarnado. Descrevia uma força cósmica difusa, perigosamente parecida com o que os filósofos gregos e os místicos gnósticos já defendiam antes de Jesus sequer ter nascido. O dito 22 vai ainda mais longe ao descrever a entrada no reino dos céus como uma transformação interior radical. Fazer do masculino e do feminino uma única coisa, para que o masculino não seja masculino nem o feminino seja feminino. Fazer olhos onde havia um olho, uma mão onde havia uma mão, um pé onde havia um pé, uma imagem onde havia uma imagem. É um enigma que gerou décadas de debate entre especialistas. Seria uma metáfora sobre superar as divisões e dualidades do mundo material, um eco de ideias sobre o ser humano original andrógeno, presente também em textos filosóficos da época? Não existe consenso, e talvez essa ambiguidade fosse mesmo o objetivo de quem escreveu o texto. Há ainda o dito 70, talvez o mais direto de todos. Se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, aquilo que tendes dentro de vós vos salvará. Se não trouxerdes à luz, aquilo que não tendes dentro de vós vos matará. Não há aqui menção a pecado original, a intermediação sacerdotal ou a rituais de purificação. A salvação depende inteiramente de um processo interno, de autoconhecimento, algo que os estudiosos associam à gnose, o conhecimento espiritual direto, sem necessidade de instituição religiosa como intermediária entre o crente e o divino. É precisamente esta ideia que explica por que razão os primeiros líderes da Igreja combateram este texto com tanta veemência. No século II, o bispo Irineu de Lyon escreveu longos tratados contra o que chamava de heresias gnósticas, acusando estes grupos de inventarem evangelhos falsos para confundir os fiéis. Mais tarde, Hipólito de Roma citou diretamente frases muito próximas das do Evangelho de Tomé para as condenar como doutrina de seitas heréticas. Um texto que negava a necessidade da cruz, que dispensava a ressurreição corporal como condição de salvação e que colocava o divino dentro de cada indivíduo em vez de o reservar a figura única de Cristo ressuscitado, representava uma ameaça direta à autoridade que a Igreja emergente estava a construir sobre um único caminho oficial até Deus. O debate acadêmico sobre a idade real destes ditos continua até hoje. Alguns investigadores ligados ao chamado Jesus Seminar, nos Estados Unidos, defenderam que certas frases do Evangelho de Tomé podem preservar uma tradição oral tão antiga ou até mais antiga do que a fonte hipotética conhecida como Qi, usada para explicar semelhanças entre Mateus e Lucas. Se tiverem razão, algumas destas 114 frases poderiam estar mais próximas das palavras originais de um pregador judeu da Galileia do século I do que muitos dos textos que hoje consideramos canônicos. Outros historiadores discordam, situando a composição final do texto já no século II, sob forte influência de correntes gnósticas posteriores. A verdade exata está, provavelmente, enterrada tão fundo quanto o próprio jarro esteve, durante 1.600 anos, sob a areia egípcia. O que não se discute é o impacto que esta descoberta teve. Depois de 1945, deixou de ser possível falar do cristianismo primitivo como um bloco único e uniforme. Existiram, lado a lado nos primeiros séculos, comunidades inteiras que liam Jesus diferente daquele que acabou consagrado pelos concílios, um mestre mais próximo de um guia espiritual interior do que de um rei messiânico anunciado pelas escrituras hebraicas. O facto de este texto ter sobrevivido escondido, copiado à mão, embrulhado em couro e selado num jarro de barro, sugere que, para alguém, há 1.600 anos, valia mesmo a pena arriscar tudo para que estas palavras não desaparecessem. Hoje, o Evangelho de Tomé está traduzido, publicado, disponível para qualquer pessoa ler em poucos minutos, algo impensável para os monges que o enterraram com tanto cuidado.
Mas a pergunta que atravessa cada um dos 114 ditos continua tão aberta como estava no dia em que Muhammad Ali partiu aquele jarro vermelho no deserto. O que significa realmente encontrar a interpretação destas palavras e escapar à morte? Se pudesses escolher apenas um destes ditos para perguntar diretamente ao autor o que quis dizer, qual escolherias? E por que motivo esse em particular te intriga mais do que os outros? Deixa o número do dito nos comentários.